No vídeo de hoje nós vamos falar sobre colaterais, tão temidos aí por quem está pensando em fazer uso de hormônios e tão negligenciado por quem faz uso sempre. Será que você vai ficar careca, tetudo e espinhento? Vamos descobrir depois da vinheta. Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou Diego Sanches, o seu treinador, e hoje nós vamos falar sobre todos os colaterais mais comuns no uso de hormônios. E você já sabe, né? Antes de eu entregar o ouro, já chega de joinha, se inscreve no canal, que fortalece a gente demais. Logo de cara, pessoal, o que eu tenho para falar sobre efeitos colaterais é que eles são esperados sempre na utilização de esteroides androgênicos, mesmo quando a gente faz dosagens fisiológicas. O problema é que quando a gente utiliza eles com finalidade estética, a gente sempre acaba usando altas dosagens suprafisiológicas que aumentam ainda mais a chance de efeitos colaterais. Mas o bom é que a maioria desses colaterais são facilmente reversíveis, né? Principalmente os de curto prazo. Os efeitos colaterais de longo prazo são mais chatinhos e vão te causar mais problemas. A gente pode classificar os efeitos colaterais em três tipos. O primeiro deles seriam os efeitos androgênicos, advindos da conversão de testosterona em DHT. O segundo deles seriam os efeitos estrogênicos, né, causados pela aromatização, que nada mais é que a conversão de testosterona em estradiol. E o terceiro seriam os efeitos tóxicos causados aí ao seu sistema endócrino, órgãos e sistema nervoso central. Vamos detalhar aqui cada um deles para vocês, começando pelos efeitos androgênicos. No nosso organismo, uma parte da testosterona que está circulante aí no seu corpo vai sofrer ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que vai converter a testosterona em dihidrotestosterona, né? Ou o famoso DHT. O DHT é o que causa aí os principais efeitos virilizantes, né? Que são os efeitos de característica masculina, já que eles se ligam pelo menos 3 vezes mais fortemente aos receptores androgênicos do seu corpo. Mas não é só a testosterona que pode sofrer ação da enzima 5-alfa-redutase, tá? Alguns outros hormônios aí, como halotestin, boldenona, nandrolona e dianabol, também podem sofrer essa conversão, causando aí efeitos virilizantes. E quais seriam aí os colaterais causados por conversão em DHT ou por alta androgenicidade, né? Oleosidade da pele, já que eles aumentam as glândulas sebáceas, né? Aumentando essa oleosidade e aumentando a sua chance de acne. Portanto, acne também é um efeito colateral dessa categoria aqui. Queda de cabelo, o que é interessante porque o DHT, quando se liga ali ao receptor do folículo capilar, causa queda de cabelo. Mas, ao mesmo tempo, ele é o responsável por crescimento de pelos e barba. E esses efeitos virilizantes podem ser ainda muito piores em mulheres, já que, além de queda de cabelo e crescimento de pelos, né, barba inclusive, pode causar também engrossamento da voz, que esse sim pode ser um efeito irreversível. Então, assim, é bem tranquilo de identificar quando você está tendo colaterais advindos de androgenicidade, né, ou de virilização. Um outro colateral, e esse daqui já pode ser causado mais a longo prazo, seria o aumento da próstata, já que ela é o órgão que tem mais receptores ali para a ação do DHT. Mas esse efeito não é muito comum e a gente vai observar mais esse colateral em usuários de longo prazo. Mas, meu treinador, e como é que eu faço para combater esses colaterais aí, né? O tratamento mais comum seria justamente a gente bloquear, né, ou inibir a ação dessa enzima 5-alfa-redutase, evitando com que a testosterona se converta muito em DHT. E os fármacos mais comuns seriam a finasterida e a dudasterida. Existe ainda uma outra maneira de coibir esses colaterais,
que seria utilizando a espironolactona, ou o diurético chamado aí aldactone, né? Que tem o poder de se ligar aos receptores androgênicos, impedindo que o DHT se ligue ali e cause todos esses colaterais que a gente acabou de falar. Colaterais causados por efeitos estrogênicos, né? Ou causados aí por aromatização. Esses colaterais aqui, galera, são causados pelo desbalanço aí da relação de testosterona e estradiol do seu corpo. Além da conversão de testosterona em DHT, que a gente já viu aqui, ela também pode se converter em estradiol, que é um hormônio feminino, né? Aí pela ação da enzima 5-alfa-redutase. E os colaterais desse desbalanço podem ser observados, né? Não só quando o estradiol está muito alto, mas também quando ele está muito baixo. Inclusive, os colaterais dessa categoria, né, podem se apresentar não somente durante o ciclo, né, mas também no seu pós-ciclo, quando você cessar o uso de testosterona ou de derivados de testosterona. Os colaterais advindos de aromatização podem acontecer também no pós-ciclo, né? Por conta que quando você faz uso de testosterona exógena, né? Os seus níveis de testosterona estão lá no alto, para equilibrar essa relação, o seu corpo também aumenta aí a produção de estradiol. E aí, quando você cessa o uso da testosterona exógena, né, os seus níveis de estradiol ficam muito altos, né? Assim, podendo evidenciar os colaterais mesmo quando você não estiver usando esses hormônios. Tá, mas o que de ruim pode acontecer então se o seu estrogênio estiver muito alto? Os principais colaterais que a gente pode citar aqui nessa categoria dos efeitos estrogênicos, né, seriam a ginecomastia, o efeito colateral mais temido aí entre os iniciantes, né? Aumento da retenção e gordura, já que o estrogênio piora a sua sensibilidade à insulina, e supressão do eixo HTP, né? O estrogênio também pode causar essa supressão aí por algum tempo depois que você cessar o uso de hormônios, né? Mas vamos falar sobre o principal, a ginecomastia. Primeiro, como é que a gente identifica ela, né? Vai se formando ali na sua glândula mamária, né, um pouco de tecido fibroso. Você pode sentir ao toque que tem alguma coisa ali e a região do mamilo fica muito sensível, né? A nossa glândula mamária tem muitos receptores estrogênicos, né, fazendo com que haja um aumento dessa glândula, né, parecendo ali que você está ficando com um peitinho de menina. Mas esse colateral, quando identificado aí no começo, é muito fácil combater, tá? Só se você ficar postergando e deixando essa ginecomastia ficar ali durante muito tempo, ela pode se tornar um tecido mais fibroso. E aí, meu amiguinho, você só vai conseguir remover ela com cirurgia. Existem duas maneiras principais aqui de combater os efeitos estrogênicos, né, os colaterais advindos de aromatização. O primeiro jeito e mais comum seria aí utilizar moduladores seletivos de receptores androgênicos, né, os SERMs. E entre os mais comuns eu posso citar aqui para você o tamoxifeno e o clomifeno. Eles vão atuar de maneiras diferentes, mas têm efeitos aí bem parecidos, né? Sendo que o clomifeno vai bloquear a ação do estradiol ali no nosso eixo HTP e o tamoxifeno vai se ligar aos receptores androgênicos, impedindo que o estradiol faça ali o seu efeito neles. Outra maneira de combater seriam utilizando inibidores de aromatase, né? E aqui a gente pode citar como os mais famosos o nosso anastrozol, letrozol e hexamistano. Os dois primeiros vão atuar bloqueando a enzima aromatase, impedindo que ela se converta em estradiol. Enquanto o terceiro aqui, sendo um medicamento muito mais forte e mais caro, o hexamistano, vai atuar de maneira suicida ali, diminuindo a quantidade de estrogênio circulante no seu corpício. Só que assim, pessoal, o ideal seria você evitar os inibidores de aromatase, já que, como eu falei para vocês, né, reduzindo muito o estradiol, você também pode ter alguns colaterais. Aí, né, tomar uma coisa para combater colaterais e ter mais colaterais, a gente não quer. Como eu te falei, não é só o desbalanço do estrogênio estar muito alto que pode causar aí colaterais, né?
Quando o estrogênio está muito baixo, isso também pode causar alguns problemas. E esse é o principal problema dos inibidores. Com o estradiol muito baixo, a gente pode observar aí queda de libido e queda de imunidade. Então, toma muito cuidado, não vai tomar essas paradas sem saber o que está fazendo. E por fim, vamos falar dos efeitos tóxicos, né? É aqui que o bicho pega, pessoal. Como eu falei, esses efeitos tóxicos vão acontecer principalmente aí no seu sistema nervoso central, no fígado e no seu coração. Sim, a maioria dos esteroides anabolizantes causam alguma debilidade cardíaca e a gente já vai entender por quê. Mas vamos falar primeiro aí das agressões ao fígado, né? O efeito hepatotóxico dos anabolizantes. Eles são causados aí principalmente pelos 17 alfa-quilados, né? Que são os hormônios utilizados por via oral, que vão causar o aumento das enzimas hepáticas aí, principalmente TGO e TGP, significativamente, podendo te causar aí uma hepatopatia ou até mesmo icterícia. Mas assim, os efeitos hepatotóxicos são geralmente muito superestimados, né? A galera tem muito medo aí de detonar o fígado, enquanto os principais efeitos tóxicos, que são os causados ao coração, são extremamente negligenciados porque são silenciosos. Essas agressões ao fígado podem ser aí facilmente prevenidas ou contornadas com a utilização de um fármaco chamado silimarina, ou ainda até mesmo com vitaminas do complexo B, né, que também vão te ajudar com o seu fígado. Como a gente já viu em vídeos anteriores, alguns esteroides também podem ser tóxicos para o teu sistema nervoso central. E aí a gente pode citar como principais efeitos dessa toxicidade, né? Efeitos neurodegenerativos, mudanças de humor, atitude antissocial, comportamento depressivo e dependência química dos hormônios. Mas assim, de longe, os piores efeitos tóxicos que você pode ter são aí relacionados ao seu coração. Os esteroides podem te causar debilidade cardíaca por diversos motivos diferentes. Seja ele pela piora do perfil lipídico, né, reduzindo aí o seu colesterol bom e aumentando o ruim, ou pelo aumento da viscosidade do sangue, por conta da maior quantidade de hematócritos, ou ainda por conta da hipertrofia ventricular que ele causa no lado esquerdo do seu coração. Mas esse efeito aqui é mais difícil, pouco comum, mas acontece. Não é brincadeira o que eles podem causar ao seu coração, tá, pessoal? Mas não é fazendo aí o seu primeiro ciclo que você vai conseguir observar isso. Lembra lá no começo do vídeo que eu te falei que os efeitos colaterais podem ser de curto prazo ou de longo prazo? Pois é, tá aqui um efeito de longo prazo, né? Que com certeza, se você abusar de esteroides, você vai ser cobrado lá na frente. Então, pessoal, sabendo aqui de todos esses colaterais que os esteroides podem te causar, não negligencie os sinais. Fique atento a todo colateral que você pode estar começando a desenvolver e acompanhe sempre por exames para saber o que de fato está acontecendo e o que você vai precisar combater ali, né? Se é a enzima 5-alfa-redutase, se é a aromatização ou se são os efeitos deletérios aos seus órgãos e sistema nervoso central. Então não abuse, faça exames e lembre, você não está mais sozinho nessa. Eu, Diego Sanches, o seu treinador, tô aqui para te ajudar nessa jornada. Deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com hormônios e quais colaterais você teve. Se você já se ferrou muito com algum deles, deixa aqui o seu relato também. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like que me ajuda demais. Te espero no próximo vídeo. Um beijo, abraço e fui!